Medvet Valer traz hoje para vocês micotoxinas. Quer saber mais? Então fica ligado! Olá, bom dia pessoal! Estamos presentes mais uma vez com a edição do podcast Medvet Valer, onde abordaremos um importante tema a ser discutido que implica em enormes prejuízos de ordem econômica, sanitária e comercial, que são as micotoxicoses. Mas o que são, onde vivem e o que fazem? Temos para esse debate a presença de médicos veterinários do Hospital Veterinário Leão, que irão explicar e relatar casos sobre os problemas causados por essas toxinas. E agora, passo a palavra para os médicos veterinários para dar um apanhado geral sobre o assunto. Bom dia, doutores. Fiquem à vontade. Olá, pessoal. Eu sou a veterinária Márcia. E antes de começarmos a entrevista, é importante saber o que são os fungos. Eles são micro-organismos que se desenvolvem em ambientes úmidos e que são eles que produzem como metabolismos secundários as micotoxinas que contaminam principalmente aqueles insumos agrícolas. E essa contaminação gerada pelas micotoxinas são denominadas de micotoxicoses. Agora, nosso colega Wellison vai falar um pouco mais. Como já dito por Kaline, são substâncias que acabam contaminando o meio agrícola e acabam causando grandes prejuízos econômicos. De uma forma mais específica, a palavra micotoxina ela é derivada do grego mix, que significa fungo, e tóxico, que significa veneno ou toxina. Esses compostos eles são biossintetizados e excretados através de vias metabólicas no estágio final do fungo, ou seja, na fase exponencial, sua fase de crescimento. Diante disso, diante do que foi abordado, o Brasil investiu e desenvolveu políticas de controles dessas taxas de toxinas que dispõem sobre limites máximos tolerados para as micotoxinas em alimentos. E claro, isso é de suma importância. É válido ressaltar que é de conhecimento que as atividades dos fungos ocasionam alterações no sabor e na qualidade dos alimentos. Algumas dessas alterações são desejáveis, como na fabricação de queijos, cervejas e bolos. Mas quando a gente fala das micotoxinas, é necessário atenção, pois existem alguns fungos que podem acabar por contaminar diversos produtos agrícolas, e essas podem causar doenças ou intoxicações alimentares em seres humanos e animais, quando ingeridos em alimentos contaminados principalmente. As principais micotoxinas encontradas em alimentos são as aflatoxinas, B1, B2, G1, G2, M1 e M2, ácido fusárico, fulmonizinas, B1 e B2, ocratoxinas, A, B e C. Temos também a patulina, a citrinina, a zearalenona e os tricotercenos. Agora que foi elucidado um pouco sobre o que são as micotoxinas e por que é tão importante saber sobre elas, vamos aos relatos de casos dos médicos veterinários. Olá, pessoal, tudo bom? Estão comigo o Ellison e a Anadélia para relatar um caso que aconteceu no Hospital Veterinário da Unileão. Bem, foi atendido no hospital um canino macho com 8 anos de idade, sem raça definida, e os sinais clínicos relatados pelo veterinário foram inapetência, midríase bilateral com reflexo de ameaça negativo, além de icterícia generalizada, ascite, dor à palpação abdominal, petequias abdominais, edema de membros e presença de fezes com coloração enegrecida. Todos esses sinais eles são possíveis devido às micotoxinas que no animal apresentam em diferentes órgãos, como o fígado, trato digestório, rins, sistema reprodutor e sistema nervoso central, excedendo também efeitos sobre a imunidade e coagulação sanguínea do animal. Ana, agora ela pode explanar a anamnese. E durante a anamnese, o proprietário negou a administração de qualquer tipo de medicação, porém ele relatou fornecer como alimentação aos animais da propriedade quirela de milho e arroz. Além disso, o mesmo ainda relatou ter ocorrido o óbito de outros 17 cães com os mesmos sinais clínicos observados no paciente em questão. Os cães são animais particularmente sensíveis aos efeitos hepatotóxicos agudos. Entretanto, a exposição regular às aflatoxinas pode ocasionar lesões hepáticas crônicas. Diante da anamnese relatada e dos sinais clínicos apresentados pelo paciente, exames complementares como hemograma completo, urinálise completa, tempo de protrombina, avaliação do perfil hepático e renal foram solicitados. E com os dados fornecidos pelo proprietário acerca da alimentação do paciente e dos outros animais, também foi solicitada a análise de presença de micotoxinas
nas quirelas de milho e arroz. O hemograma completo ele apresenta uma leucocitose com desvio à esquerda, anemia normocítica normocrômica, hipoproteinemia, trombocitopenia. E em relação ao perfil hepático, as enzimas fosfatase alcalina, transaminase pirúvica e aspartato transaminase, elas apresentavam-se elevadas e, no entanto, a proteína albumina encontrava-se com valor inferior em relação aos de referência. Na urinálise, foi observado bilirrubinúria positiva, além de cilindros granulosos, entretanto a ureia e a creatinina estavam dentro dos parâmetros normais. Mas o animal, ele mesmo assim, veio a óbito poucos dias depois. Infelizmente, o animal veio a óbito, como já dito, mas foi permitido pelo proprietário realizar necrópsia. Nela foi observada icterícia moderada nas mucosas serosas, ascite acentuada, fígado friável e microscopicamente foram observadas degeneração e necrose hepática severa, multifocal e coalescente, com áreas de proliferação de células de ductos biliares e colestase. Ainda sobre a necropsia, e levando em consideração as lesões encontradas, assim como no histopatológico, foram sugestivos de estenose alimentar, que é uma degeneração gordurosa. Porém, as áreas de necrose hepática observadas associadas ao histórico de alimentação do animal com subprodutos de milho e arroz, além da presença elevada de aflatoxinas na alimentação, indicam um quadro de aflotoxicose. Nesse tipo de quadro, a observação das aflatoxinas ocorre no trato gastrointestinal, onde a sua biotransformação ocorre primeiramente no fígado, associada ao citocromo P450. Tendo como resultado uma série de danos à síntese de substâncias nesse órgão, ocorre danos às estruturas dos hepatócitos, o que afeta os níveis de enzimas hepáticas. A toxina em questão ela é considerada muito tóxica para o fígado, sendo este o principal órgão atingido, podendo explicar a elevação das enzimas hepáticas e a intensa icterícia no caso relatado. O tratamento para pacientes nesses casos é feito principalmente com antibiótico terapia, com associação de ampicilina sódica e metronidazol, omeprazol, furosemida associada a espironolactona, vitamina K, além da fluidoterapia, alimentação pastosa e o fornecimento de aminoácidos como arginina e colina. Esse tratamento das micotoxicoses baseia-se fortemente em protocolos terapêuticos sintomatológicos de suporte, pois ainda não há um tratamento específico contra as micotoxinas, visto que há grande variação individual com relação à severidade da intoxicação. E para contemplar, o assunto, a gente pode dizer que as aflatoxinas elas têm grande distribuição no mundo e os fungos responsáveis por sua produção têm preferência por lugares quentes e úmidos. Tem distribuição pela América Latina, Austrália e África. De forma geral, são substâncias sintetizadas durante a multiplicação dos fungos que podem contaminar os alimentos, principalmente pela forma errônea de armazenamento de algumas rações. Os cães eles são altamente sensíveis às aflatoxinas e uma grande dificuldade encontrada é a forma de diagnóstico definitivo. Por quê? Existe inespecificidade dos sinais clínicos e existe grande custo para fazer análise da presença da toxina nas alimentações. Diante do exposto, eu acredito que agora a Kaline ela pode abordar mais sobre a toxina. Sim, Wellison, então vamos lá falar um pouco mais. Essas micotoxinas têm como os principais fungos produtores os gêneros Aspergillus, como Aspergillus flavus e Aspergillus parasíticos para as aflatoxinas, e as dos gêneros Penicillinus e Aspergillus aluteceus, como os principais produtores da ocratoxina. Dentre os principais efeitos biológicos causados pela ingestão das aflatoxinas estão, por exemplo, hepatomas, cirrose hepática, hemorragia do trato gastrointestinal, proliferação do epitélio dos ductos biliares, inapetência, prostração e até a morte. Além destes, as aflatoxinas apresentam efeitos teratogênicos e também mutagênicos, e é por isso que ele é de fundamental importância o aumento da vigilância em relação à contaminação dos subprodutos da agricultura. Muito interessante esses casos em pequenos animais, mas como sabemos, pode ocorrer em animais de produção, como veremos agora no relato de caso do Dr. Matheus Oliveira, prosseguido da doutora Isabelle Freitas. Desde já agradeço pela oportunidade e por passar a palavra também para mim, Laília. E gostaria de começar falando que essa intoxicação, esse relato de caso,
aconteceu na cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul. De forma que nessa propriedade na qual eu atendi, existiam 18 animais da raça Piau. Esses eram criados no sistema extensivo e a sua alimentação era formulada na propriedade a partir de restos de alguns grãos. Eu observei que alguns desses animais apresentavam temperatura acima de 39 graus, pelos arrepiados, taquicardia, taquipneia, apresentavam também apatia, tremores, fraqueza muscular e alguns animais apresentavam uma leve diarreia e outros com melena. Em uma análise na propriedade, eu vi que na quirela, que é o esfarelado de milho, continha a presença de alguns pontos pretos, uma rancidez e um ardor árdido, muito indicativo de desenvolvimento fúngico. Eu solicitei que fosse retirada a quirela de milho e após algum tempo os sinais foram reduzidos gradativamente. Contudo, 4 desses animais não resistiram e infelizmente vieram a óbito. Eu realizei a necropsia em 2 deles e no momento da abertura dos animais foi percebido que existia hidrotórax, um líquido também amarelado na cavidade torácica. Os pulmões desses animais estavam um pouco mais armados que o normal, com a superfície super lisa e brilhante. Existiam também o espessamento dos septos e áreas bastante avermelhadas com distribuição multifocal e um fígado com um padrão lobular evidentemente difuso. Foi mandado para o histopatológico e esse revelou que existia uma degeneração hidrópica acentuada dos hepatócitos, uma distribuição centrolobular e alguns focos de hemorragia. No pulmão foi observado um conteúdo eosinófilo homogêneo, edema de alvéolos, presença de fibrina e focos hemorrágicos. Vale lembrar também que todos esses achados são condizentes com a intoxicação causada por micotoxinas. E vale ressaltar que o grau dessa intoxicação depende bastante da quantidade de toxina ingerida, né? Como abordado pelo Matheus, nesse caso temos a presença de outro tipo de micotoxina, a fumonizina. Essa toxina é causada pelo fungo do gênero Fusarium e pode ser considerada de ocorrência mundial, afinal ocorrem comumente, principalmente quando se trata de milho, trigo e outros cereais. As fumonizinas são metabólitos fúngicos secundários produzidos por Fusarium verticilioides. As espécies do gênero Fusarium são as principais invasoras de grãos de milho nos campos e podem causar podridão de sementes, também como ser encontradas no armazenamento, caso as condições de temperatura e umidade sejam adequadas. De modo geral, doutora Isabelle, como são e quais são as formas de prevenção e diagnóstico para as micotoxicoses? Deve-se ter atenção na forma de armazenamento das rações e alimentos em geral. Fiscalizar os alimentos e realizar exames de cromatografia são algo necessário. Estes exames de cromatografia consistem principalmente no processo de separação e identificação de componentes de uma mistura, assim visando identificar se existe ali alguma substância presente. Todas essas medidas preventivas são necessárias para evitar perdas econômicas significativas para os produtores e evitar também intoxicação aos animais. E com isso, finalizamos mais um bloco do podcast Medvet Valer, onde colocamos em pauta toda uma abordagem sobre as micotoxicoses, abrangendo animais de produção e animais domésticos. Aguardo vocês para a próxima edição. Um abraço. E esse foi mais um podcast do Medvet Valer. Fiquem atentos e até a próxima. Um grande abraço.